meu nome é Isabela Boscov, eu sou crítica de cinema, tenho um canal no YouTube em que eu comento filmes e séries, e eu fiz rádio e televisão na ECA USP, saí de lá em 1985, se eu não me engano. Eu sou de São Paulo, nasci aqui. Os primeiros 5 anos eu morei em cidades muito pequenas, porque meu pai trabalhava na construção de hidrelétricas, né? Então a gente ia para lugares que nem podem ser considerados cidades, na verdade. Mas quando eu tinha 5 anos, a gente voltou para São Paulo, né? Eu tenho incríveis memórias desses primeiros anos fora daqui, de lugares maravilhosos. Uma parte desse tempo a gente passou no sul de Minas, no que é assim, o começo da Serra da Canastra, um dos lugares mais lindos do mundo para mim até hoje. Assim, conceito de maravilha na natureza é o que se parece com aquilo, assim, né? É, Mudar para São Paulo foi um choque. Estava acostumada com árvores, espaço aberto, segurança. De repente tinha carro, acidente de carro, barulho, tudo. Foi bastante chocante. Mas, depois que eu acostumei, eu virei uma paulistana, sem tirar nem pôr. Assim, eu usava muito a cidade, muito mais do que eu acho que as pessoas conseguem usar hoje, porque era uma população menor. São Paulo tinha uns 9 milhões naquela época, 7, 8, 9 milhões por aí, e hoje a gente está na casa dos 22 milhões da mancha urbana. Então era uma relação muito diferente com a cidade, né? Uma relação mais próxima, mais amigável, eu acho. Mas eu sempre fui super sociável, reclusa, nem um pouco, né? Nunca fui uma criança tímida, muito pelo contrário, né? Fui uma criança super extrovertida, e, e muito cheia de imaginação, e muito antes de cinema, na verdade, o caso era com leitura, né? Tanto minhas irmãs, que são um pouco mais velhas do que eu, quanto eu, a gente aprendeu a ler muito cedo, entre os 4 e os 5 anos de idade, né? E minha mãe era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer? Uma pessoa muito exigente nesse particular, felizmente, não é de maneira nenhuma uma crítica, é um elogio. Então, ela cobrava que a gente lesse mesmo. Hoje você vai ler até a página 80 do livro e você vai ter que me contar o que acontecia até lá. Mas acho que assim, a pressão teve que durar 5 minutos, porque em todas nós o que aconteceu foi que a gente se apaixonou pela leitura, né? E ninguém precisou cobrar mais nada, pelo contrário, a gente devorava livros, né? E uma coisa interessante é que, assim, nunca na minha família, a gente sempre foi muito estimulado a ler, a ver filmes, a aprender outras línguas, tudo mais, e nunca houve aquela coisa, isto é para criança, isto é para adulto, né? Então, a gente assistia de absolutamente tudo, lia absolutamente tudo. Minha mãe, no máximo, dizia: Olha, não sei se você vai entender, não sei se vai ser muito pesado para você, mas, entendeu? Você está por sua conta e risco, né? E acho que isso foi super positivo. Assim, meus pais eram muito. Eles tratavam a gente como pessoas com arbítrio, com capacidade de julgamento, com uma enorme capacidade de aprender, inclusive com os próprios erros e tudo mais. Eu acho que isso foi uma educação muito dirigida para a independência não só independência em termos gerais, como a gente entende, mas independência de espírito e de opinião também, né? Muito bem, porque eu escolhi a carreira de jornalista. Não, eu não escolhi a carreira de jornalista, ela meio que me escolheu por acaso. Assim, eu fiz rádio e televisão, na verdade, né, na ECA, é, meio por eliminação. Eu fiquei assim, arquitetura, é,
Comunicação, vamos lá, comunicação, rádio e TV. Rádio e TV, a TV era uma coisa que estava passando por uma renovação muito grande naquele momento, estava cheio de coisas novas acontecendo e me pareceu que tinha tudo a ver com o que eu queria. É, no, assim que eu terminei a ECA, eu fui morar fora, passei um ano e tanto fora, e daí, quando eu voltei, eu estava assim, bom, eu gastei todo o meu dinheiro, né? Comecei a trabalhar com 18 anos, junto com a ECA, né? Comecei a dar aula de inglês, eu dava aula no SOLEP e na cultura inglesa. Daí eu peguei todo esse dinheiro, fui morar fora, e daí o dinheiro, quando eu voltei, estava sem dinheiro, falei, preciso de um emprego já. E duas grandes amigas minhas que trabalhavam no Jornal da Tarde falaram, olha, a gente está precisando de gente na área de cultura, você não quer ir conversar com o editor? E eu fui e consegui um emprego, cheguei numa terça, na quinta tinha conseguido um emprego, né? E comecei na segunda, e dei a maior sorte, porque o editor da área de cultura do Jornal da Tarde era o Edson Paes de Mello Filho, que além de ser uma pessoa encantadora, é, alguém por quem eu tenho maior consideração, maior carinho mesmo, era um tremendo editor no sentido de formar novos profissionais. Era uma pessoa que sabia ao mesmo tempo dar espaço e dirigir, né? É um talento raro. Eu tive uma sorte imensa, né, de ser ele a primeira pessoa. Passei um ano no Jornal da Tarde, acho que a curva de aprendizado foi imensa, né? E de lá foi tão boa a experiência que a Folha de São Paulo me chamou para ir para a Ilustrada, daí eu fui para a Ilustrada, passei por várias editorias na Folha de São Paulo, fiquei 6 anos na Folha, né? E a essa altura eu já estava assim, pronto, já sou jornalista e, né? Acabou, é isso mesmo, é o que aconteceu. Foi, foi bem casual a coisa, mas eu tenho essa convicção que a profissão meio que acha a gente, mesmo quando a gente ainda não a encontrou, né? Você tem aptidões específicas e essas são as que vão sobressair numa primeira experiência profissional, e daí uma coisa faz com que a outra venha em seguida. Tenho a impressão que a ECA deve ter mudado, a ECA USP deve ter mudado imensamente desde que eu fiz o curso, né? Nessas décadas, mil transformações devem ter acontecido, eu não estou a par delas, né? Mas uma das coisas mais interessantes para mim sempre foi a organização da ECA, o fato de tantos cursos diferentes, eh, tantas carreiras diferentes conviverem em uma proximidade física, além por afinidade, né? Além de temática. Isso faz com que você tenha amigos em várias áreas que são correlatas, mas não são exatamente as suas. Como é uma escola aconchegante, né? Assim, para a dimensão da USP, compara, por exemplo, com a Poli, ou compara com a Pinheiros, que são imensas, né? A ECA é aconchegante ainda. Então, você convive com pessoas de outros anos ainda, e eu acho que essa foi talvez a parte mais enriquecedora dos 4 anos que eu passei lá. O tanto de gente que eu conheci com interesses diferentes e que me levaram a ter esses interesses também, despertaram esses interesses em mim, né? O Brasil assim tinha, na verdade, o mundo não tinha essa escala mundial de lançamento. Por exemplo, alguém lança um disco, lança na Inglaterra, demora 6 meses, um ano e meio para chegar no Brasil, entendeu? Então, quando alguém viajava, trazia vários discos, todo mundo queria ouvir, porque eram bandas que a gente nunca tinha ouvido antes, a gente só tinha ouvido falar e tudo mais. Então, era uma coisa muito legal mesmo. Assim, a gente é como se a gente tivesse feito um curso paralelo é, de apreciação cultural, né? Entre nós, os amigos, que, aliás, muitos são muito amigos até hoje.
o debate era político, né? O Brasil ainda não tinha tido uma eleição democrática, né? A gente, durante a ECA toda, eu atravessei o período que foi chamado de abertura lenta, gradual, relutante, né? A abertura política, a transição da ditadura militar para um regime democrático. As eleições, não havia, eu nunca tinha visto uma eleição direta na vida, né? Então, o debate era todo ele calcado em política mesmo, né? É, muito diferente do que é hoje, eu acho. Eu acho que a integração não era institucional. A integração, como eu falei, era entre alunos, né? Eu acho que nós mesmos cuidamos dessa parte, né? A partir do segundo ano, eles tratavam a gente, de fato, como institutos à parte, mas todas as amizades que a gente tinha feito durante o período em que estávamos todos juntos, em que a gente não ia direto para a carreira, o primeiro ano era comum a todos, elas persistiam, e a lógica é por intermédio dessas amizades que a integração acontecia. Claro que vai dispersando, porque as demandas dos cursos são muito diferentes, né? Mas, como eu disse, as amizades persistiram mesmo, assim. Eu tenho grandes amigos que foram do jornalismo, do cinema, da biblioteconomia, é, é, além de rádio e TV, então, publicidade. O meu marido fez publicidade, fez PP, né? Eu fiz rádio e TV, minha melhor amiga fez jornalismo e rádio e TV, né? A Sônia, minha irmã de alma, e assim vai, entendeu? O outro fez cinema e tudo mais, então a gente realmente conseguiu manter isso, porque no primeiro ano, eu acho que quando você entra na universidade, é uma experiência tão intensa, né? Você está, de repente, no meio de um monte de gente que você não conheceu, você acha que a sua vida adulta está começando, e né, tudo é aquela novidade, aquele furor, aquela excitação. Então, eu acho que esse primeiro ano em que a gente passou juntos foi muito forte mesmo a ligação, né? E daí ajudou ela a persistir. Eu acho que vocês deviam tomar a iniciativa, vocês de todos os cursos, de bolar projetos comuns que englobassem todo mundo, porque eu acho que faz a maior falta, né? Uma das coisas que eu acho que o mundo foi perdendo, e para cada geração parece ser menor ainda, é a convivência com outras experiências, outros pontos de vista, né? Hoje está todo mundo na sua bolinha, cada um na sua bolinha, as bolinhas não se tocam, né? Quando se tocam, elas estouram, porque, né? É um choque. Então, eu acho que assim, realmente é uma coisa que faz falta, né? Vocês deviam bolar projetos em que todo mundo tivesse que participar. Ia ser incrível para vocês. Por meio dos amigos, né? Eu sempre fui muito ligada. Tem uma história que eu sempre conto que assim, da quinta ou oitava série, eu estudava num colégio na região da Paulista, um colégio que eu detestava. Mas assim, com força, né? Não me sentia bem lá dentro. Então, o que eu fazia era fugir da aula e ir para o cinema. Então, com 11 anos, 12 anos, eu estava vendo um monte de filme que eu passava por cima da minha cabeça, que era assim, uma beleza. Mas eu adorava do mesmo jeito. Eu acho que você não precisa entender perfeitamente uma coisa para se sentir estimulada por ela e ter a curiosidade e a imaginação despertadas, né? Então, eu vi muito filme, mas muito, muito filme fugindo de aula. Não recomendo para ninguém, esse não é um método ortodoxo e nem desejável para uma pessoa acumular bagagem para crítica de cinema. Não fujam da aula, não é isso. Mas, assim, no meu caso, excepcionalmente, funcionou, né?
Então, funcionou também porque eu era muito boa aluna, eu tirava notas ótimas e não tinha como eles me pegarem ali no pulo, né? Mas eu acho que sempre você vai ter lacunas na sua formação, né? Uma coisa que eu, por exemplo, achava que era, não gosto disso, era faroeste, né? E um grande amigo meu, o Silvio, falou: não, 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 você está completamente enganada. E me fez ver alguns faroestes que me fizeram assim me apaixonar perdidamente pelo western, né? Então, que é talvez uma das minhas coisas preferidas hoje em dia. Eu amo western. E foi um amigo mais novo do que eu, inclusive, que abriu essa porta para mim. Falou: de jeito nenhum, vou te mostrar que não é o que você está pensando. Então, não é só Bergman, não é só Kurosawa, tem western também. Então, por intermédio dos amigos, sim, o escopo aumentou muito, né? E que delícia que é você ir no cinema com seus amigos. Sempre é a melhor coisa. Pegar uma sessão da meia-noite num cineclube de um filme russo que vai acabar às 3:30 da manhã, só com amigo mesmo, aos 18, 19 anos, não tem, né? Sim, tem pessoas assim que a carreira vai correndo em paralelo, às vezes tem intersecções, daí separa de novo em paralelo, daí intersecciona de novo. É uma coisa assim, eu contei para vocês no começo, voltei, estava sem dinheiro, tinha que começar a vida, e duas grandes amigas que trabalhavam no Jornal da Tarde. Esse é o começo. Quem não tem amigos não tem nada no mundo. É impressionante, realmente como faz falta, como as pessoas se ajudam, como elas dão toques umas para as outras, pensam nelas, lembram delas quando vem uma oportunidade. Então, eu acho que assim, para todos nós, o começo da carreira foi muito, é, não necessariamente para todo mundo, mas para muitos de nós, o começo da carreira teve muito a ver com as amizades, né? Um chegou num lugar aqui e lembrou do outro. A mudança é um bocado mais gradual do que ela possa parecer. Assim, da Folha, depois de 6 anos na Folha, eu fui para Sete, que era uma revista especializada em cinema e vídeo. Fui ser redatora-chefe dela, uma delícia de experiência. É, Fiquei 5 anos por aí fazendo isso, e daí eu fui para a Veja. Eh, Logo, eu passei, eu me dei muito bem, na Veja, porque eu já cheguei com uma reputação mais ou menos cimentada, então eu não estava começando por baixo, passando por todas as dificuldades que um repórter, eu fui muito convidada para ir, né? Fui muito bem recebida, tudo mais. E uma das coisas que eles tinham como importante para eles era, na editoria de cultura, todo mundo faz de tudo, cobre música, cobre cinema, cobre televisão. E daí eu falei, tá, 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 né? Ok, deixa, espera um pouco. Em um mês já, já tinha furado o esquema deles. Porque assim, não existe maneira de você cobrir uma coisa sem tomar frango, né? Se você não estiver em cima do lance o tempo todo, né? Você quer uma cobertura realmente exemplar de uma área, a pessoa tem que estar em cima do lance o tempo todo, ela não pode estar se distraindo, aprendendo quem é tal pessoa de tal programa de televisão que ela vai fazer 2 colunas de matéria uma vez e daqui a 6 meses de novo. Isso não funciona, né? Eu entendo a vontade do pluralismo, mas eu já estava em outra fase. E, no meu caso, pelo menos, da maneira como a ideia, que não era uma ideia concreta, ela foi sendo é, inoculada, né, na chefia aos poucos, da maneira como ela foi recebida, é, deixou a minha carreira infinitamente mais interessante, né?
A Veja era uma revista muito influente naquela época, né? Tinha 1,5 milhão de assinantes, era enorme, era o carro-chefe da editora Abril, tinha muita verba e viajava-se muito, e a gente sempre pagava toda a viagem. A independência editorial significa que você não aceita absolutamente nada de ninguém. Então, as distribuidoras levavam os jornalistas, punham no hotel, pagavam o voo, a gente pagava tudo do 0 ao 100, né? Absolutamente tudo. A única coisa que a gente aceitava era o tempo da pessoa que a gente ia entrevistar, né? Então, ok, tenho 20 minutos para falar com essa pessoa, tenho 1 hora para falar com aquela. Coisa que não existe mais, tá? Hoje a entrevista é 4, 5 minutos, né? É, E o fato é que quando você tem essa oportunidade de se expor tanto a tantas conversas, a tantas entrevistas, a escrever tanto sobre um assunto toda semana, aquilo fica tão estruturado na sua cabeça, vira não é nem uma segunda natureza, é uma primeira natureza mesmo. Que quando, no comecinho de 2008, a Veja resolveu que ela ia aproveitar essa coisa nova, incrível, que era o online, né? E começar a fazer resenhas de coisas em vídeo, publicar no site dela e depois também no YouTube, eu fui a primeira pessoa que foi fazer e deu super certo, porque estava tudo tão cimentado, eu já não sou tímida, não mesmo, né? Sou super à vontade com câmera, com tudo mais, é, tinha muita facilidade e a coisa vinha muito estruturada, muito pronta. Deu tão certo que virou uma das partes mais prazerosas do trabalho que eu fiz na Veja o tempo todo. Em 2015, quando eu fui demitida, e logo em seguida a Veja abriu toda, iria entrar naquela derrocada, né? É, eu comecei o canal no YouTube, mas assim, o que eu combinava com eles era, eu faço vídeo para vocês como colaboradora, né? Eu fui colaboradora deles até 2021 ou 22, e daí eu coloco no meu canal. E quanto mais eu me afastava deles e quanto mais a revista começava a passar por fases mais difíceis e tudo mais eu me virava para o canal, né? Mais eu decidia investir no canal. Até que o canal estourou por causa do fenômeno dos memes, que eu não tenho uma explicação para ele, sinto muito. Então, pode parecer que foi uma coisa abrupta, não, mas ela foi seguindo vários passos ali, né? O tempo todo. É uma. Eu tive tanta sorte, uma coleção de tantos momentos tão incríveis. Eu diria que alguns. Eu não sei nem dizer se eles são marcantes ou inusitados, ou simplesmente eu lembro deles com carinho. Eu lembro, por exemplo, em 2007, no final de 2007, eu fui para Los Angeles, eu ia muito para Los Angeles nessa época. E eu fui bem no finalzinho do ano para entrevistar o Clint Eastwood, porque ele estava lançando 2 filmes ao mesmo tempo, que eram os 2 filmes da Segunda Guerra, né? O Flags of Our Fathers e o Iwo Jima, né? Cartas de Iwo Jima. E daí eu cheguei lá e cadê o Clint? Cadê o Clint? Não vem o Clint, não sai entrevista com o Clint. Estou uma semana lá gastando dinheiro da revista, ficando absolutamente desesperada. O pessoal do estúdio totalmente desesperado também, porque eles não têm controle sobre o que o talento decide ou não. E uma pessoa como o Clint Eastwood faz a agenda dele, né? O fato ele tinha esquecido que ele tinha um torneio de golfe beneficente em Palm Springs. E daí eu falei para eles, olha, falei para o estúdio, é assim, eu compreendo perfeitamente a dificuldade que vocês estão passando, tá? Eles ficaram super gratos de eu não dar piti, mas vou dar piti com eles, por quê, né?
Mas é assim, se não sair a entrevista, vocês comecem a pensar em algum emprego para mim aqui, porque vai ser super difícil eu explicar que eu passei uma semana nessa cidade caríssima e não levei o trabalho para lá, né? E daí vai negociar que negocia, tá bom. Então você vai para Palm Springs entrevistar o cliente. Isso era para ser meia hora de entrevista, como eu disse, hoje é 4, 5 minutos, tá? Não existe mais isso. Encontrei com ele num restaurante, num resort em Palm Springs. A gente chegou no meio da tarde, sentou meio no fim do restaurante e acabou que foram quase 3 horas de conversa, né? E o cliente Eastwood é uma pessoa assim, de uma independência em relação a toda a indústria e tudo mais. Ele tem uma carreira interessantíssima, porque ele começou como uma pessoa desacreditada, um cowboy de seriado de televisão, mais ou menos como o personagem do Leonardo DiCaprio em Era Uma Vez em Hollywood, né? E virou um ícone. Daí, quando a gente saiu, já era de noite, e primeiro momento inesquecível é que eu fui andando do lado dele e o restaurante, a essa altura, já estava cheio. E as pessoas iam assim, caindo do lado na poltrona. Todo mundo, eu falei, nossa, realmente, para os americanos, ele é um ícone de fato. As pessoas completamente sideradas, sussurrando, é o Clint Eastwood, né? Daí, daí a gente vai pegar tá, o rapaz do estúdio comigo, né? Ele vai pegar o carro e a gente vê que o cliente está saindo, falando assim, bom, então tchau, e andando. Daí a gente falou, mas como assim? Não, eu vim a pé, eu volto a pé. E ele estava com 78 anos, né? Por aí, 78 anos. E era inverno, estava super frio já, àquela altura que o sol tinha baixado. Daí a gente falou: não, a gente leva você para casa. E daí a gente deu carona para o Clint Eastwood até a casa dele. Que foi super inusitado. O rapaz da Warner até hoje lembra disso como uma coisa mais incrível que aconteceu na vida dele. E assim, senta na frente, porque atrás tem o carrinho de bebê, né? Tem a cadeirinha do bebê. Foi super legal. Eu adoro essas coisas improvisadas, assim. Isso foi muito bom. E outra coisa muito bacana foi um dia que eu entrevistei o Harrison Ford para um filme qualquer, já não lembro mais. Normalmente você entrevista as pessoas várias vezes ao longo da vida, né? É, todos esses eu entrevistei muitas vezes, né? Mas essa vez com o Harrison Ford foi uma entrevista por telefone de 1 hora, eu gravando no gravador de fita, que era como se fazia na época. Daí, quando eu termino a entrevista, eu vou ouvir para tirar e não gravou. E daí, 1 hora de conversa. Daí eu falei para o meu editor executivo, eu falei, não tenho. Daí ele falou, tem, tá na tua cabeça. Senta e escreve. Cara, é incrível. Eu lembrava de tudo. Sob pressão, um anjo da guarda baixou, mas palavra por palavra. Eu nunca mais fui capaz de fazer qualquer coisa dessa. Mas eu era meio nova na revista e eu estava tão apavorada de ter perdido a entrevista e, sei lá, ser mandada embora, qualquer coisa assim, que baixou o santo ali e veio a entrevista inteira. E eu adoro isso, adoro lembrar disso, porque assim, quando a gente está sob pressão de verdade, a gente corresponde. É essa a moral da história. E hoje em dia, muita gente, de fato, como vocês falaram, que pede foto, vem falar, e eu acho super bacana. No geral, as pessoas são muito, muito carinhosas, muito gentis. Se ele tivesse vivo, a pessoa que eu mais gostaria de entrevistar no mundo seria o Akira Kurosawa, que eu acho que é o diretor mais fenomenal que já andou sobre a Terra. É, e, e a pergunta que eu faria para ele é como? Como você consegue? Como? Só isso. Ou assim, você tem ideia do quanto você é absolutamente formidável, genial, maravilhoso, magnífico, extraordinário? É o cinema mais arrebatador que existe para mim, o dele. Com tantos, a gente tem umas 4, 5 horas para eu, para eu começar aqui a falar.
Olha, eu acho que assim, uma coisa que, se a pessoa não tem ainda um fascínio com o cinema, talvez seja o caso de começar com filmes capazes de despertar esse fascínio, né? É, filmes que, para a geração de vocês, talvez hoje pareçam lentos, talvez não, né? Mas eu acho que são experiências para as quais vale a pena se abrir. Eu vou citar aqui grandes filmes, filmes imensos, daqueles que realmente enchem os olhos, porque eu acho que essa é uma porta de entrada sempre um pouco mais fácil. Então, eu recomendaria Kagemusha, do Akira Kurosawa. Eu recomendaria O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci, Era uma Vez no Oeste, que eu acabei de citar, do Sérgio Leone, Poderoso Chefão 1 e 2, do Francis Ford Coppola, Os Bons Companheiros, do Martin Scorsese, tá? Eu procuraria esses, primeiro porque, assim, eles são filmes ultra influentes na cultura mesmo, né? São cineastas, todos eles, muito influentes. Muitos, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e Laranja Mecânica e O Iluminado, do Kubrick, os três. Tantos cineastas de hoje começaram a carreira por terem visto filmes desses cineastas, né? Steven Spielberg, George Lucas, completamente apaixonados pelo cinema do Kurosawa, né? Inclusive o Coppola e o Scorsese ajudaram a financiar e a restaurar vários filmes da carreira dele. Sérgio Leone foi uma presença imensa na vida de todos eles também. Então, eu acho que assim, as coisas são cumulativas. A gente está sempre em cima dos ombros de alguém, né? E esse sentido de continuidade, eu acho, da cultura, que começa com os gregos e vem até sei lá, o David Fincher hoje, é uma coisa que eu acho que tende a se perder um pouco na geração de vocês. Eu acho que ela é uma geração muito decepcionada com as gerações anteriores, né? Em alguns aspectos por bons motivos, em outros aspectos eu acho injusto, né? Mas essa é uma média que a gente sempre tem que fazer. Mas, enfim, é uma geração decepcionada com as gerações anteriores e que tende a achar que nada do que foi feito antes dela vale a pena. Vamos descartar tudo, porque nada valeu a pena. Isso não é verdade. Então, eu acho que esse sentido de continuidade da cultura, de toda a contribuição de tudo que veio antes e do quanto cada um de nós está sempre em cima dos ombros de alguém, construindo sobre o que outra pessoa já construiu. Acho que como isso se perde, então eu estou recomendando esses filmes porque eles filmes, são filmes de referência, né? No cinema, em vários sentidos. Então, eu sugeriria que as pessoas redescobrissem o fascínio por uma época não tão distante assim do cinema. E todos esses que eu estou falando vão do final dos anos 60 ao começo dos 80, né? Não é o fim do mundo, e eu acho que realmente vale a pena. Primeiro, vamos deixar claro que cada carreira é uma carreira, é meio impossível seguir os passos, mas tem alguns fundamentos básicos. Primeiro fundamento básico: ler, 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 ler. Com todas as ferramentas críticas, tendo sido treinado nelas, ainda assim, elas não vão ser efetivas se você não tiver um repertório muito grande, tá? Então, é preciso ler os clássicos, tem que ler Tolstói, tem que ler Dostoiévski, tem que ler Proust, Dickens, Jane Austen, George Eliot, essa de Queiroz, Machado de Assis, tem que ler todos eles, não tem escapatória, tá? Porque ali está o fundamento de tudo que é moderno hoje em dia, são conceitos que vêm de todos esses, esse é o manancial da qual as coisas se aproveitam.
tem que ver filmes desde o início da fundação do cinema, não pode ver filme lançado só a partir de 2018, isso não existe, tá? É, tem que procurar um sentido de progressão naquilo que vocês fazem, né? Então, vamos começar. O cinema italiano, nunca vi Fellini, como nunca vi La Dolce Vita. É um filme excepcional, maravilhoso, e sim, faz parte, porque muita gente cita a maneira do Fellini de fazer filmes desde então. Então, tem que procurar, tem que procurar de maneira sistemática criar um repertório muito grande e, além disso, tem que ler de tudo. Tem que passar por 4 jornais todos os dias e ler a descoberta de, olha, a gente acha que a gente sabe de onde surgiu a bactéria da peste bubônica no século XIII, tem que ler o que está acontecendo na eleição americana, na eleição de São Paulo, tem que ler as últimas notícias sobre clima. Tem que ler tudo, tudo, tudo. A gente, nada existe no vácuo. Eu acho que esse é um erro, ou um equívoco, não vou dizer um erro, tá? É um equívoco muito comum em pessoas que procuram a crítica de dizer assim, eu vou assistir tudo que existe no cinema e esquecer que o cinema não existe no vácuo. O cinema existe na sociedade, na cultura, no tempo. Às vezes, filmes ruins têm coisas muito relevantes a dizer sobre o tempo em que eles foram feitos, são reflexos muito fiéis do tempo em que eles foram feitos, tudo se conecta, né? Então, esse sentido de conexão, essa capacidade de associar, né? De conhecer história, ler sobre história, é fundamental, tá? Isso tem que estar muito cimentado em quem procura fazer crítica, e vou dizer assim, eu só sei o que eu não sei, tá? Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu procuro, mais eu vejo que existe uma enormidade ainda por descobrir. Eu não estou dizendo assim, eu domino, tá? Não, de maneira nenhuma, tá? Falo com a maior humildade e a maior sinceridade. Tem tanta coisa para aprender ainda, tanta coisa, e isso é o que dá sentido à crítica, essa necessidade de saber mais, de aprender mais e de comunicar aquilo com outras pessoas. Para mim, eu acho que tem 1000 razões para uma pessoa seguir a carreira de crítica. Para mim, essa é a razão principal. Eu nunca quis fazer, nunca quis ser diretora, nunca quis ser roteirista, eu não tenho o menor interesse nisso, mas eu sempre tive essa vontade muito grande de compartilhar com as outras pessoas aquilo que me interessa, aquilo que desperta meu entusiasmo. E também quero desejar a vocês toda a sorte do mundo, porque a gente tem que fazer o trabalho da gente, mas sempre tem que ter aquela felicidade de as coisas se encaixarem na hora certa, no momento certo. É tão bom quando isso acontece. Então, é o que eu desejo para vocês, que tudo sempre venha na hora certa, mesmo quando às vezes vocês não entendam porque a coisa está acontecendo daquele jeito, que depois ela se mostre assim exatamente aquilo que vocês precisavam naquele momento.